Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje é aula de língua portuguesa, tá certo? Vamos começar, pela nossa correção da ficha, página 3 e 4, certo? Com o capítulo Luz, Câmera e os textos em ação. Vimos na aula passada alguns tipos de textos teatrais, textos dramáticos. E vimos o texto do Seu Calixto, o pescador. No texto Seu Calixto, o pescador, a gente vê que é um texto teatral, ou seja, um texto dramático no qual as pessoas podem estar fazendo essa encenação em um teatro ou no local aberto para que todas as pessoas possam assistir essa peça teatral. Vimos também que num texto teatral existem vários elementos que façam com que esse texto, chegue até a mão dos personagens para eles poderem estudar, e fazer a encenação desse teatro, certo? E aqui nessa ficha nós temos algumas atividades relacionadas aos textos teatrais. Vamos verificar quais são. Primeira questão. Transforme as piadas a seguir em pequenos textos teatrais, ou seja, em textos para serem encenadas. Olha aí. A. João chega em casa e diz para sua mãe. Olha o que João diz. Mãe, tenho uma notícia muito boa e outra muito ruim. Ela fala, certo. Me conte primeiro a boa. Ele fala, o João, finalmente consegui tirar 10 em matemática. E qual é a ruim? Sua mãe fala, E ele responde, que isso é mentira. Eu reprovei outra vez. Note que aqui, nesse pequeno texto aqui, ele ainda não é um texto teatral, ainda não é um texto dramático, e sim apenas o que? Uma piada. E ele quer que a gente transforme essa piada em um texto teatral. Então, para ser um texto teatral, nós precisamos colocar, entre parênteses, algumas ações e expressões que cada personagem deve fazer, certo? No qual aqui nós temos apenas o quê? 2 personagens, o João e a mãe dele, Que não tem um nome aqui da mamãezinha dele, mas nós temos 2 personagens apenas, o João e a mãe dele. Então, para transformar essa piada aqui, esse textozinho aqui, em texto dramático, nós precisamos colocar entre parênteses, tá certo? O que cada um deve fazer, as ações que eles devem fazer, as expressões até facial, as expressões corporais que eles devem estar fazendo no texto teatral, se eles forem fazer essa encenação, ok? Por exemplo, a tia Edilândia vai dar um exemplo como vai ficar esse texto, ok? Aí você faz de acordo com a sua compreensão. A tia Edilândia vai só dar alguns exemplos de como ficaria. Por exemplo, em parêntese, João chega em casa com uma expressão sorridente. Sua mãe está em casa, sentada em uma cadeira, olhando o celular distraída. Agora vem a fala, agora vem o João, personagem, O João diz, mãe, tenho uma notícia muito boa e outra muito ruim. E a mãe, que é a outra personagem, olhando para ele com uma expressão curiosa, diz, certo, me conte primeiro. Então, essas ações que a tia Edilândia acabou de fazer faz parte do texto teatral. E é preciso que seja colocado dentro do texto essas ações, ok? Geralmente vem acrescentado de parênteses, ok? Numa letrinha menor do que a dos personagens. Continuando, o João diz,
finalmente consegui tirar 10 em matemática. A mãe, entre parênteses, levanta da cadeira, cruza os braços, faz uma expressão de intrigada e se aproxima do filho. E qual é a ruim? João encolhe-se como se estivesse esperando uma bronca. Que isso é mentira. Eu reprovei outra vez. Então, eu acredito que vocês tenham entendido, tá certo? Para cada fala aqui, ó, desses personagens, para inserir as expressões, tanto corporal como a expressão facial, é necessário que você escreva nesse texto o que eles devem fazer. O que cada personagem deve fazer antes da fala, ok? Ou até mesmo na hora da fala, tá certo? Vamos para a segunda questão, que também está relacionada ao texto teatral. Agora, são outros personagens. A professora na sala de aula. João diz: João, qual é a última letra do alfabeto? No caso aqui, a professora, né? É claro que é a letra O. Você acha mesmo? Não seria a letra Z? Não, professora. Se fosse assim, se pronunciaria alfabedos. Certo? Olha aqui, ó, o Zzinho no final, né? Quem está falando isso? João, né? Então, aqui é um texto em que também há dois personagens. Quem são? João e a professora. Para poder ser um texto teatral, você reescrever esse texto aqui através de texto teatral, você também vai fazer essas colocações, ok? Vou sugerir também aqui uma resposta para vocês, ok? Vocês façam da forma de vocês, mas a professora vai sugerir aqui. Então, a professora está sentada, está na sala de aula, com uma régua na mão, e aponta para João sentado em uma cadeira. Olha aí a cena, né? Professora fala, parecendo séria. João, qual é a última letra do alfabeto? E o João fala sem pensar muito e com bastante certeza. É claro que é a letra O. E a professora franze a testa e faz uma expressão ainda mais séria. Você acha mesmo? Não seria a letra Z? E o João responde com toda segurança. Não, professora, se fosse assim, se pronunciaria alfabetos. Olha aí, né? Então, gente, não esqueça de fazer essas colocações, certo? Inserir as expressões, né? De como eles devem agir, ok? O que cada personagem deve fazer na hora da fala ou antes da fala, ok? Ou até mesmo depois. Vamos agora, pessoal, lá para a nossa página do livro, ok? Página 16, que nós temos também um assunto bem interessante, bem legal. São verbos de ação e de estado num texto teatral. É muito frequente em um texto teatral haver indicações de como deve acontecer a peça. Olha aí. Assim, o autor do texto orienta os movimentos dos autores. Olha aí o que foi que a professora falou, né? E até as emoções que eles devem demonstrar. Texto teatral é dessa forma. Mas da mão na massa nós temos, né? Releia a rúbrica mais abaixo, né? A seguir e preste atenção nos verbos destacados. Em seguida responda as perguntas. Olha, daqui para frente o homem vai falar, como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Nós temos aqui palavras em destaque. 3, né? Vai, falar e estivesse. Aí nós vamos retomar, né, o que seja verbo, né? Vocês aprenderam lá no 2º ano, né? O que é verbo? Verbo é tudo aquilo que indica uma ação, fenômeno da natureza ou um sentimento, né? Por exemplo, uma ação. O
que é que eu estou falando agora? Explicando, falando. Então, o que eu estou fazendo são ações. Explicando, falando, né? Eu posso estar aqui, ó, me movimentando, movimentar. Então, são ações, certo? Verbos são ações, que é indicação, fenômeno da natureza. Então, as 3 palavras que estão em destaque, ó, vai, falar, estivesse, são verbos, né? São ações, ó, vai, falar, estivesse. Então, que expressão verbal indica uma ação do personagem, certo? Então, ou seja, o que ele vai fazer? Ó, falar, né? Vai falar. Certo? Ó, que expressão verbal indica uma ação do personagem? Então, aqui, ó, vai falar. Então, é o que ele vai fazer. Vamos para B. Que expressão verbal indica um estado do personagem? Nós vimos lá que ele vai, ó, o estado que ele está. Vamos lá, voltar? Na frase, ó, estivesse, né? É um estado, como ele está. Vamos responder lá? A B. Então, estivesse. O E minúsculo, tá, pessoal? Isso aqui. Estivesse. Pronto. Os verbos da ação, mais abaixo. Os verbos de ação indicam ações, atividades e movimentos. Os verbos que indicam estado apresentam, em geral, uma qualidade atribuída ou uma condição. Então, nós temos aqui, ó, alguns exemplos, tá? Ó, verbos de ação comuns no texto teatral. Andar, falar, movimentar, gritar, correr, né? Temos mais aqui uma palavrinha aqui abaixo, pegar, olhar. Já nos verbos de estado comum, no texto teatral, nós temos, ó, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, ficar. Então, são textos, né? Lá no texto que a gente estudou sobre o Seu Calixto, né? O pescador, também a gente é capaz de verificar algumas ações, ou seja, alguns verbos praticados pelos personagens, tanto do Seu Calixto, como do Anemias e como do homem, né? Que é o estrangeiro. Ok? Então, não esquecer que verbos são ações, né? Tudo aquilo que indica ação, fenômeno da natureza ou sentimento. Ok? Na página seguinte, é uma página que vocês vão realizar em casa, tá certo? Página 17. Ok? Página 17, mão na massa, leia o texto teatral a seguir e faça as atividades propostas. Certo? Aqui vocês vão ler um texto teatral e identificar nesse texto, ok? Mais abaixo tem as colocações que vocês devem fazer lá no texto. Sublinhar as rúbricas, pinte de azul os verbos da ação das rúbricas, pinte de amarelo os verbos que indicam o estado, destaque de verde o nome dos personagens e destacar de cinza as falas dos personagens. Tá bem simples aí, tá certo? E fácil de vocês identificarem, ok? Então, página 17, mão na massa para casa. E uma ficha de atividades, página 9 e 10. Não esqueçam de realizar essas atividades, ok? Que na próxima aula a gente faz a correção da ficha e da atividade da página 17, certo? Ficou em dúvida? Leia novamente o livro, faz novamente, vai ver novamente o vídeo, dá uma pausazinha lá onde você teve dúvida, peça ajuda do papai ou a mamãe, ou então pra gente, né? Eu, professora Edilândia ou professora Eli, lá no grupo. Até a próxima aula, pessoal.